A mídia, ao dar espaços exagerados aos disparates do Bolsonaro, só está, na verdade, fazendo o jogo dele. Olha aqui o que acontece com o pobre do Sérgio Moro, não é? Que está aí pendurado no pincel há mais de 3 meses e pode cair a qualquer momento. E com ele toda aquela sua turma da Lava Jato, que está aí desesperada para manter não só o cargo do Moro, como o da Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, que também já está na alça de mira do Bolsonaro. Bolsonaro chega a dizer que o Moro pode trocar o diretor da Polícia Federal a qualquer momento. Fina ironia, porque o Moro é o dono praticamente daquela indicação do Maurício Aleixo para a Polícia Federal. Não só o Maurício Aleixo, mas como toda aquela turma de Curitiba e da Operação Lava Jato, que foi aparelhada, que aparelhou toda a segurança pública e a inteligência do governo federal. Problemas reais do país que continuam se acumulando, ficam para trás. A questão aqui das universidades, o corte de verbas. Hoje, a decana lá da Universidade de Brasília disse que a Universidade de Brasília não tem mais dinheiro para comprar livros e, por isso, cortou a compra de livros. A compra de livros para a biblioteca, que é essencial, não é? Para manter um pouco de atualização dos alunos, dos estudantes, dos pesquisadores, e também que não vai ter mais verbas para pesquisas. E que a universidade, a se manter o orçamento previsto para o próximo ano, a universidade vai ter de parar. Este é só um caso, não é? Porque as outras universidades estão em igual situação. E aí se pergunta, a culpa é do Bolsonaro? É sim, porque ele está pouco ligando, ele é presidente da República, ele quer mais manter o cargo, fazer estripulia aí para ficar em evidência e ser o candidato daquela turma forte dos fundamentalistas, que dizem já não ser mais 15% a 19%. Segundo o Datafolha, esse pessoal só tem 12% do eleitorado. A Datafolha diz que mediu isso cientificamente, mas vamos ver. Pois é, e esses problemas reais que vão se acumulando e vão se agravando até explodir, porque não é só na questão das universidades. Ele está mexendo no programa Minha Casa Minha Gente, no Bolsa Família, não é? Ele, por exemplo, quer implodir o Bolsa Família. E aí o que vai acontecer? Massas humanas terão de apelar para as cidades, terão de invadir as cidades. Sim, e quem é a culpa? É do Bolsonaro, porque está pouco ligando, mas é também da mídia, porque a mídia interessa essa situação, por exemplo, das universidades, porque querem privatizar, querem que a universidade fique à míngua para justamente aí vir o grande capital e comprar aquilo por preço de banana. E aí as universidades ficarão todas completamente nas mãos do setor privado. Se o amigo internauta tiver um filho na universidade, ou for o próprio estudante, não é? Ele sabe muito bem o que é uma universidade privada. Eu, por exemplo, outro dia tive de pegar um atestado de meu filho, de que ele era aluno de determinada universidade, e o que me disseram lá foi o seguinte: olha, não tem problema, vamos dar um atestado, agora tem que pagar R$10. Olha, uma folha de papel você tem que pagar R$10. Isso é só um exemplo de como essas universidades privadas, elas exploram o cidadão, além de não terem como prioridade o ensino, a pesquisa, nada. A prioridade é ganhar dinheiro pura e simplesmente.
até que o Estado se fortaleça novamente e volte a controlar as universidades. Não dizerem por aí que estou falando sem fundamento, eu peguei aqui um material do G1, que é aquele site do Globo, que fala sobre o impacto do corte de verbas em universidades e institutos federais de 14 estados. Estes institutos federais são muito importantes também, porque eles é que dão formação técnica para as pessoas que não têm condições de ir para a universidade. E já dão lá, já profissionalizam os estudantes. E se ele se interessar, aí sim é que ele vai apelar para a universidade, mas já sai com uma profissão, já sai com uma excelência em qualquer tipo de matéria. Então, instituições federais de ensino começaram o ano com um orçamento menor que o de 2016. E aí, quando a gente fala de descaso, dizem que a gente está exagerando. Não é, porque há um descaso, um abandono completo para com a educação. Onde é que já se viu isso? Governo de direita. Sim, os governos de direitas têm uma preocupação, não é? Em formar o cidadão, em encaminhar o país para algum tipo de desenvolvimento, ainda que seja capitalista ou neoliberal. Então, e em março, essa verba sofreu corte de 15% nos gastos de funcionamento e de 40% nas despesas com obras. MEC diz que contingenciamento não é definitivo, ele sempre vem com essa conversa. Bom, esse é um governo que realmente não se preocupa em governar. O Bolsonaro não está governando, ainda que esteja se fortalecendo politicamente. Por exemplo, essa briga dele com o Moro, que vai ter um desenlace daqui a 1 ou 2 meses, sei lá, ele vai realmente se fortalecer. Porque o Moro, na realidade, ele quis aparelhar a Polícia Federal, o governo federal, com aquele seu esquema de lava-jato para fazer um projeto de poder e ser o candidato à presidência da República. Então, nesse caso, o Bolsonaro tem até razão em cortar as asas do Moro. Só isso. Governar, você tem que resolver problemas da educação, problema dos transportes, problema da habitação, problema da saúde e problema da alimentação popular. Qual é o programa de governo para esses setores chaves da economia e da sociedade e da população brasileira? Zero. Não conhecemos nenhum. Ou o Bolsonaro acha que isso, com o tempo, não vai se virar contra ele? Eu sempre falo, cuidado, Bolsonaro, com a situação aí do vizinho argentino, não é? Que estava tudo muito bem até o 3º ano do governo Macri, e depois tudo degringolou, e o Macri tomou uma sova que até hoje ele não foi capaz de absorver.